Meu amigo vascaíno, mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Gigante da Colina. Neste vídeo, a gente vai falar sobre 4 assuntos. Temos novidades vindas do Departamento Médico do Vasco no tocante a recuperação de alguns atletas. A gente vai falar muito sobre o desfecho da 23ª rodada, o Vasco que começa a preparação hoje para encarar a equipe do Flamengo. Vamos falar sobre a situação da venda do potencial construtivo e também vamos falar aqui sobre a chegada de reforços. Peço a você, meu amigo Cruz Maltino, que está chegando aqui pela primeira vez, ou você mesmo que já foi inscrito no nosso canal, cancelou a sua inscrição, para você se inscrever. Venha fazer parte da nossa família. Esse vídeo a gente também vai falar sobre a situação do Fernando Diniz, uma situação muito pragmática aqui no Vasco da Gama, e nos ajude a ter voz ativa aqui no Gigante da Colina. Não deixe de se inscrever. Bom, vou começar falando aqui sobre essa situação do Departamento Médico do Vasco, citando aqui 3 atletas. Perfeito? Ontem, o Jair realizou com sucesso a cirurgia dele. Agora, um trabalho de muita paciência, árduo pela frente, mas que eu tenho certeza que, com a ajuda de Deus, com empenho, o Jair vai sair dessa situação para que ano que vem possa estar de volta aí, ajudando o Gigante da Colina. Pois bem, além da situação do Jair, que efetuou a cirurgia ontem e foi com sucesso, a gente também tem que passar a situação do Tietê e a situação do Thiago Mendes, porque são 2 situações que preocupam por demais o Fernando Diniz para o jogo contra o Flamengo. O Vasco vai ter até o sábado aí para simplesmente deixar esses jogadores à ponta dos cascos. Mesmo que o Jair, mesmo que o Tietê tenha condições de jogo, a tendência é que o Hugo Moura, que volta aí após cumprir suspensão, forme o meio-campo com o Cauã Barros por conta da parte física. Ontem a gente teve o desfecho da 23ª rodada, o Vasco na 15ª colocação, 1 ponto apenas à frente da primeira equipe que está na zona do rebaixamento. Então esse jogo contra a equipe do Flamengo ganhou contornos ali decisivos. O Vasco que vai ter uma zaga ali toda reformulada com Carlos Cuesta e também com o Robert Renan. E o Vasco tem que ganhar, gente, tem que ganhar. É uma sequência muito difícil esses próximos 4 jogos. É o Flamengo, que é o líder, o Bahia, que é o 5º colocado, o Cruzeiro, que é o 3º colocado, e o Cruzeiro é o 2º colocado e o Palmeiras, que é o 3º colocado. Então é só pedreira aí para o Vasco da Gama. E quem terá uma semana decisiva é o Fernando Diniz. Em caso de derrota aí para o Flamengo, eu acho muito difícil o Fernando Diniz continuar no cargo de treinador do Vasco da Gama. É muita pressão interna, tá? Por parte de alguns conselheiros, é muita pressão externa
por conta aí da torcida do Vasco, o Diniz tem feito algumas cagalhopanças na escolha do time, ao substituir o time. Hoje a gente teve um relatório que ele já jogou 7 partidas como mandante aqui no estádio São Januário, só ganhou uma partida, tá? E muitas pessoas ontem falaram: "Ah, Laureano, o time do Vasco é ruim, o Fernando Diniz não tem culpa". O time que a gente enfrentou do Ceará também era ruim. Se você pegar peça por peça ali, o Léo Condé, técnico do Ceará, de repente tinha até menos condição de empatar aquela partida do que o Fernando Diniz de fazer o terceiro gol naquele jogo que o Vasco cedeu o empate. Então, assim, a gente não pode ficar romantizando o Fernando Diniz, e acho aí, né, o que mantém hoje o Fernando Diniz no cargo é a amizade que ele tem com o Felipe, com o Pedrinho, né, que é o símbolo aí dessa diretoria, é esse lance aí dessa amizade. Mas o seguinte, sorte para o Diniz, mas caso aí de derrota para o Flamengo, ainda mais se for acachapante, acho difícil de continuar. Bom, ontem a gente tinha a expectativa aí para que ocorresse o anúncio do potencial construtivo. E aqui a gente passa as coisas para vocês sem maquiagem e sem sacanagem. Por quê? Ontem era o último dia para que o empresário lá do Sodopar ele viesse e comprasse o potencial construtivo. Ele tinha preferência ali da compra e essa preferência da compra se extinguiu ontem, no dia 15, certo? Ou seja ou seja, por enquanto não há a a compra do potencial construtivo e muitos canais aí, muitos veículos de comunicação da imprensa dava como certa essa situação aí. Então a situação é a seguinte: ao invés das pessoas lacrarem, qual é a tua opinião, Laureano, sobre isso? Para mim não sai nessa gestão aí do Pedrinho, tá? Eu penso, né, teve aquela situação do name rights, do estádio aí de São Januário, e foi uma falácia. A própria data que ele colocou, dezembro do ano passado, então fica difícil da gente acreditar que vai sair alguma coisa dessa gestão. Em vez de ficar de lacração, tem que cobrar para chegar reforço, tá? Tem que cobrar, porque ficou muito claro nesse jogo aí contra o Ceará que o Vasco precisa de reforços, que o elenco ainda tem limitações. Ainda ontem a gente tomou conhecimento que o Vasco, além do zagueiro, o Vasco vai atrás de mais um volante, porque a situação do Thiago Mendes não vingou aqui no Vasco da Gama, já está há 2 meses aí adquirindo forma física, e o Vasco vai atrás de atacante. Então, assim, a gente sabe que tem negociações aí com o jogador Messias, que o Vasco aguarda aí a situação aí do Pedro Rocha, tem algumas negociações que estão em curso aí. Agora o Vasco viu finalmente que tem a necessidade de trazer para cá um volante, perfeito? Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Cara, não tem que esperar resultado, tá? Não tem que esperar o time empatar ou perder para contratar, porque é de conhecimento público que tem muitas limitações. O trabalho do Admar Lopes, muito bom, mas diante das carências que o elenco possui, tem que correr atrás. Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.